Longe de um cátion, há mais de uma semana, milhas e milhas distante de uma ligação. Será que ele está oxidando? Eu fico aqui sonhando, voando alto nas nuvens eletrônicas do céu. Cátion de noite, eu ando sozinho, vou entrando em qualquer orbital, eu faço o meu caminho. No rádio toca uma canção, companhia de ônibus me faz lembrar você. Valeu, Paulo. Eu fico todo excitadão, um salto quântico, tenho o que fazer. Estou a 2 passos de virar um íon. Nosso próximo assunto. Estou a 2 passos de virar um íon. O cátion perde o ânimo, tem que ganhar pra estabilizar. Ganhar pra estabilizar. Desculpa eu ter começado assim, cantando uma paródia, porque nós estamos falando de ligações químicas, né? É o nosso conteúdo agora. E essa música que eu cantei, essa paródia, ela é em relação a isso, né? A relação da ligação que nós vimos no semestre passado, que foi a ligação iônica. A aula de hoje vai se tratar de ligações covalentes. Só para a gente fazer aqui um parâmetro do que foi dito no semestre passado, as ligações iônicas são as ligações referentes aí a metais e ametais, né? Então, os metais e os ametais, eles, quando um ganha e o outro perde, nós sabemos que os ametais ganham os elétrons e os metais perdem os elétrons, ocorre a ligação iônica. Diferente do que nós vamos trabalhar agora com as ligações covalentes, né? Que no caso, as ligações covalentes, a tendência delas é fazer compartilhamento. Justamente porque existe aí a interação entre elementos de características parecidas, ou mesmo de mesmas características. No caso, um exemplo que eu posso dar é o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, né? E todos eles estão direcionados aí a mesmos elementos. Então, eles vão compartilhar os seus elétrons. Fazendo um parâmetro sobre a diferença entre as ligações iônicas e ligações covalentes, eu posso ressaltar a vocês a questão da força. As ligações iônicas, elas são mais fortes em relação às ligações covalentes ou moleculares, porque vocês vão encontrar muito essa expressão. Covalentes ou moleculares. Então, essas ligações... Olá, Bruna. Tudo bem, Bruna? Essas ligações, elas são consideradas fortes justamente porque existe aí a diferença de cargas, né? Então, nós sabemos que os metais, eles formam cátions, e os cátions são ânions de carga positiva. Nós sabemos que os ametais, eles são íons covalentes, né? No caso, os ânions de carga negativa, e a tendência deles é atrair-se, né? Então, é que nós chamamos de energia eletrostática. O positivo atrai o negativo e vice-versa. Nós vimos isso na questão da troca das cargas, né, quando se refere ao fato de estrutura, né, a forma estrutural, a forma molecular e forma estrutural, onde nós vimos que vai haver a troca das cargas, né, que vão lá para o final, e nós temos a forma molecular representada da ligação em questão. Isso vai acontecer também na covalente, tá? Nós também vamos trocar cargas, mesmo que as ligações sejam entre elementos ametais, né, isso, elementos de características parecidas, mas também há troca de cargas, independente disso, tá? E tem a questão do fator força ser diminuído, porque justamente ocorre um negocinho chamado atração e repulsão mútua. O que é isso? Quando você pega dois hidrogênios, eu vou espelhar isso já para vocês. Quando você pega dois hidrogênios como parâmetro, como exemplo, a gente nota o seguinte, que nesses dois hidrogênios vai ocorrer, perdão,
Falhou aqui. Nesses dois hidrogênios, vai haver aproximação dos elétrons dos seus núcleos, né? Tem um limite, obviamente, para que isso ocorra. Então, vai haver atração direta do núcleo com o elétron do outro, e vice-versa, né? Essa atração entre núcleo, que é positivo, e os elétrons, que são negativos. Então, porém, ocorre também a repulsão entre o positivo do núcleo e o negativo dos elétrons, né? Vai também ocorrer essa repulsão. Por isso que é uma reação chamada de atração mútua, né? Atração e repulsão mútua entre aí as suas cargas. Mas sem mais delongas, eu vou espelhar aqui o nosso material, tá? O nosso livro, né, capítulo 16. Vou compartilhar aqui, tá? Para a gente poder trabalhar em função do nosso livro, tá? Então, capítulo 16 é a página 257, tá? É o nosso conteúdo de prova. Então, muito atentos a esses detalhes. Eu acredito que não vou conseguir chegar em 3 semanas, praticamente, eu não vou conseguir chegar nas ligações metálicas, tá? Então, eu vou trabalhar profundamente essas ligações covalentes, que foi o que nós fizemos também com ligações iônicas. E o meu principal intuito aqui é que vocês cheguem lá no segundo ano sabendo o que é uma ligação, sabendo fazer as estruturas de Lewis, sabendo dizer quantos elétrons foram compartilhados, que tipo de ligação quais as ligações existentes, enfim. Vocês vão sair expert para o próximo ano em relação a essas ligações que serão importantes para vocês, tá? Que no próximo ano vocês irão fazer o primeiro ano e vamos entrar na parte de físico-química, então eu necessito que vocês conheçam essas estruturas, ok? Então, quando se fala de ligação covalente, ela também é conhecida como ligação molecular, então essa expressãozinha molecular, ela não pode ser estranha a vocês, tá? Vocês têm que sempre lembrar dessas expressões. Vocês não podem estranhar, por exemplo, encontrar numa questão falando sobre ligações moleculares. Então, se é molecular, é uma ligação covalente, e vice-versa, ok? Então, só para aumentar aqui, voltando lá para o primeiro exemplo, então, se eu falo dessas ligações, nós falamos de Gilbert Lewis, né, que Gilbert Lewis, para quem não lembra, é aquele cidadão que fez a referência do que nós chamamos de regra do octeto, lembra agora? Então, a regra do octeto, essa regra, ela vincula justamente a estabilização dos elementos, vou botar aqui regra, vou botar 8, para a gente poder fazer o parâmetro, tá? Então, de 8 elétrons, que no caso aí, todo e qualquer elemento químico, segundo a teoria de Lewis, todo e qualquer elemento químico, para se estabilizar, ele necessita ter 8 elétrons na sua camada de valência. Não esquece disso, gente. Gente, isso é base. Você não pode chegar nunca no terceiro ano sem lembrar, lembrando vagamente do que foi a estrutura, do que foi aí a relação de Gilbert Lewis, a regra do octeto. Tá? Você não pode chegar lá vagamente. Então, todo e qualquer elemento, para se estabilizar, ele necessita ter 8 elétrons na camada de valência. Então, não é diferente para os ametais. Como é que eu sei que é um ametal, professor? O ametal é quem tem carga negativa. Quando forma um ânion, né? Esse ânion, ele tem carga negativa, então eu tenho um ametal. Um exemplo, nós temos aqui o hidrogênio. Você vai ver o seguinte, o hidrogênio, ele quer se transformar num hélio. Né, ó? Ele quer ser um hélio. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que ele tem isso daqui na camada de valência, ele tem um elétron. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém? Gente? Oi? Tô sim, Oi, professor. professor. Estamos escutando, sim. É porque eu não consigo mais ver aqui e como vocês estão em Chat. muito silêncio, eu não consigo ver, entendeu? Eu fiquei, meu Deus, será que me abandonaram? Vamos lá. Abandonamos, não. Que bom, fico feliz. Tava com saudade de vocês nessas nossas férias longas, né? Vamos lá. Ó, notem o seguinte, vou só dar mais uma aumentada aqui, ó. Que esse hidrogênio está ali, ó, H2. Todo e qualquer elemento que vocês verem assim, H2, O2, né, ó, N2, enfim. Todo e qualquer que você viu assim, nós estamos falando de moléculas. Se são moléculas, são o quê? Covalentes. Se são covalentes, são o quê? Ametais.
tá? Então, todos eles que são ametais, a tendência é ganhar ou perder elétrons? É ganhar. Só que nem toda vez, nem em todo momento, eles vão conseguir retirar elétrons de alguém, porque pode não ter metal reagindo, né? Pode o metal não reagir, pode não ter um metal próximo para que ocorra a reação. Então, o que, é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar os seus elétrons. Escutem a palavrinha, compartilhar. Eles vão compartilhar os seus elétrons com outros ametais. É como se eu tivesse 50 centavos, você 50, a gente unisse nossos 50 para ir comprar uma bomba lá no seu Sampaio. Se bem que eu acho que não daria, né? Mas tudo bem. Unisse os seus 50 com meus 50 e comprasse uma bomba lá. Então a gente estava compartilhando o que eu tinha com o que você tem. É o que acontece aí com os ametais. Eles, para poderem se estabilizar sem ter a presença de um metal, eles vão se unir com outros ametais, né, compartilhando seus elétrons. E é por esse sentido, é por esse fator, que as ligações covalentes são ligações consideradas fracas. Porque elas necessitam, gente, de um distanciamento. Por quê, professor? Porque os iguais, a tendência é se afastarem. Na outra turma disseram, professor, mas isso é só na ciência. Não. A ciência é comprovada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos levar em consideração aí aos namoros, que eu acredito que vocês não sabem o que é isso, graças a Deus, só vão saber depois do vestibular. Então, aos namoros. Um rapaz terminou com a moça e eles ficaram pensando depois, cara, por que terminou? A gente era tão igual, a gente gostava das mesmas músicas, a gente gostava de frequentar os mesmos ambientes, nós tínhamos as mesmas ideias. Se tinham as mesmas ideias, é porque eram iguais. Então, se são iguais, a tendência é o quê? É afastarem. Vocês notam que os relacionamentos mais duradouros, eles começaram de picuinhas. Ah, eu não gosto daquela menina. Ah, aquele menino é chato. Aquele menino fala não sei do quê. Aquela menina é assim. Então, quando existe essa questão da repulsão diretamente, eu não gostei, é porque a atração está existindo. Os opostos se atraem. Aí eu gosto de sertanejo, mas eu gosto de rock. Vamos lá, vamos ver se dá certo. E dá. Tá? Então, só levando para o parâmetro cotidiano, tá? Né, que a química esteja envolvida aí. É o cotidiano. É os opostos se atraírem e os iguais se repelirem. Acontece aqui nas ligações. Só que nas covalentes, especificamente, elas necessitam de um distanciamento. Porque quando o hidrogênio vai compartilhar com outro hidrogênio, nessa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, né, que é o que nós chamamos de fórmula molecular de Lewis. Então, nessa representação aqui dos elétrons, tá vendo, ó? Se eu for passar bem aqui uma linha, se eu passo uma linha aqui, ó, eu tenho um elétron desse hidrogênio com o elétron do outro. Então, ele está compartilhando. Ei, vem cá. Tu tem um elétron? Tenho. Bora compartilhar. Bora virar um hélio. Vamos ser felizes, vamos virar nobre. Bora. O que é que eles fazem? Compartilham, né? Só que eles são iguais. Então, existe uma distância para que esse compartilhamento aconteça. Se essa distância for longa demais ou próxima demais, não existe ligação. Então, o rompimento das ligações moleculares, gente, é fácil. É muito fácil. Diferente das ligações iônicas. Não esquece disso, tá? Porque eles são iguais, eles têm características parecidas. Então, se são parecidos, se são iguais, a tendência é o quê? Ó, acabou a ligação. O que eu falei para vocês sobre atração e repulsão mútua, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui. Se eu só... Pronto. E mexer aqui, pronto. Você vai notar o seguinte, ó. Nós temos aqui o núcleo é positivo aqui também, ó, tá vendo? Vou botar de vermelho não, para não confundir com o vermelho das setas, né? Vou botar de azul aqui. Então, nós temos os núcleos aqui, que são positivos. E o que é que tá acontecendo com eles, ó? Tá vendo as setas, ó? As setas são contrárias, né? Ó, tá vendo, ó? Porque aqui, o que é? É o elétron do hidrogênio, ó. E o elétron do outro hidrogênio. Você tá notando que entre eles, entre esses hidrogênios, existe também o quê? Uma repulsão, não é verdade? Do jeito que existe aqui, ó, entre, e nós estamos vendo por essas setas, entre os núcleos, né, dos dois hidrogênios. Eles querem se afastar. Então, a ligação vai fazer o quê, ó? Vai romper.
Porém, ela não acontece, esse rompimento direto, porque existe a atração. Por isso que é a atração e repulsão mútua. No mesmo instante, está ocorrendo a repulsão, mas está ocorrendo a atração. É como se estivesse empurrando e puxando assim, ó. Né? Então, quando isso acontece, nesse âmbito de ligação, né, ó, inclusive aqui no livro é muito interessante que ele mostra a ligação acontecendo, o distanciamento da ligação, você vai ver passo a passo. Note aqui, ó, deixa eu apagar só esse resquício da aula passada. Pronto, ó, veja, ó. Veja agora. Aqui, ó, é o hidrogênio chamando o outro. Ei, tu tem um elétron? Tenho, bora compartilhar. Então, ó, vai haver o compartilhamento entre eles. Então, aqui, ó, é a aproximação, tá vendo, ó? Estão se aproximando. Aqui, exatamente aqui, nesse ponto, ocorre o compartilhamento perfeito entre eles. Parece uma carinha sorrindo, né, ó? Oh, mas é engraçadinho, né? Então, ó, bem aqui nesse ponto, formou a molécula hidrogênio, né, ó? Tá, aqui é a molécula, que nós chamamos de fórmula molecular. Vou só abreviar aqui, ó. Né? Aqui é a fórmula molecular. Vou abreviar aqui também. Então, veja. Aqui é o momento exato, tá? Se nós tivéssemos ultrapassado, chegasse mais ou menos aqui, ó, nessa distância, essa molécula não existiria. E quando isso acontece, acabou a ligação. Então, o ideal é esse valor aqui, ó, menos 436 kJ, que é justamente a energia, né? É o que vocês vão trabalhar comigo no próximo ano, se Deus quiser. Espero que seja comigo. Se não for comigo, eu vou ficar triste, mas eu vou entender, né? Então, você vai notar aqui, ó, daqui é uma distância que vocês não são obrigados a saber dessa distância, vocês são obrigados a saber isso daqui, ó. A aproximação e o limite que isso acontece, né? Para que a ligação possa existir, tá? Nesse caso aqui, nós temos as três estruturas de Lewis. Nós temos essa estrutura que é a de compartilhamento, aqui que nós chamamos de estrutura de Lewis ou fórmula de Lewis, que é justamente a eletrônica, onde eu estou vendo os elétrons sendo compartilhados, né? Então, 2 elétrons de cada um está sendo compartilhado aqui. Essa aqui é a representação final. Oi. O senhor poderia repetir o nome do assunto? Ligações covalentes ou moleculares. Obrigada. Capítulo 16, viu? Ligações covalentes ou moleculares. Então, aqui é a fórmula molecular. Aqui é o que nós encontramos no mercado. Você vai lá no hospital e vê lá. H2, né? N2, O2. Então, ali é a fórmula da molécula. É isso? Molécula de hidrogênio. Por quê? Porque nós não vamos encontrar elementos representativos ou de transição isolados. Eles vão estar, o quê? Unidos. Eles não são gases nobres. Só os gases nobres são capazes de se encontrar isoladamente. Por quê, professor? Porque eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Eles são estáveis por natureza. Tudo bem? Então, note que nessa ligação aqui do nosso amigo hidrogênio, nós temos aqui a representação da ligação, ó. Aqui é onde estão os elétrons, tá vendo? Ó, tem um elétron aqui, ó, tá vendo? Ó? E tem um elétron aqui, ó. Tô pintando de azul. Então, eles compartilharam os seus elétrons, formando essa ligação. Então, essa ligação que vocês estão vendo é a ligação covalente. Covalente de que tipo? Ela é covalente simples. Por que simples, professor? Porque só tenho esse tracinho aí, ó. Tá vendo? Só tenho esse tracinho. Se tivesse outro tracinho aqui em cima, ó, aí seria o quê? Ligação covalente dupla. Se tivesse mais um tracinho aqui, seria o quê? Ligação covalente tripla, né? Então, eu só tenho essas três. Ligação simples, ligação covalente simples, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla. Aí vem a pergunta, professor, então como é que eu vou saber se é uma ligação covalente simples, se é ligação dupla ou se é uma tripla? Você vai ter que fazer o compartilhamento. Não tem outro método, outra maneira. Você vai ter que compartilhar os elétrons e verificar se sobrou, se tem sobra de elétrons, né?
quantos elétrons foram compartilhados, para poder aí sim indicar que tipo de ligação e até mesmo ângulos. Por quê? Mesmo que eu não consiga terminar essa parte de ligações, que eu acredito que não, porque só são 3 semanas de aula, então eu tenho que dar essa daqui de aula e tenho que dar atividade para vocês. Você não pode ficar só na questão da teoria, tem que praticar. Então, veja, nós temos geometria molecular, que é em função dessas ligações. Então, eu posso perguntar para vocês qual é a geometria da água. Só que não agora, óbvio, né? Mas você vai saber, por exemplo, dizer para mim que a geometria da água é angular. A água, gente, ela forma um ângulo de 105 graus. A molequinha, oxigênio e hidrogênio, que vocês conhecem, forma um ângulo de 105 graus. E assim, como é que eu sei disso, professor? Fazendo as regras de Lewis. Vendo os compartilhamentos, vendo o tipo de ligação e as ligações propriamente ditas. Então, é dessa maneira que a gente consegue desenvolver essas estruturas. Então, as estruturas que eu falei são essas, ó. Como é que eu consigo fazer essas diferenciações? Aqui, ó. A forma molecular, que nós vimos que é o H2. Então, a forma eletrônica, ou fórmula de Lewis, que é justamente o compartilhamento dos elétrons, ó, vocês estão vendo aqui, ó. O compartilhamento dos elétrons. E a estrutural, né, ou fórmula estrutural plana, ou de Cooper, né? Tem gente que fala isso, ó. O dos Anjos deve falar de Cooper. O dos Anjos é todo metódico. Então, ele deve falar a ligação, forma estrutural de Cooper. Não precisa também ser tão metódico assim. Que é justamente mostrando a estrutura. Que tipo de ligação ocorreu entre os hidrogênios, né? Então, é dessa maneira que nós temos que trabalhar. E nós vamos trabalhar com todas elas. Não se preocupe. Tá bom? Não se preocupe. Deixa eu diminuir aqui. Quando a gente faz um parâmetro já com os elétrons, né? Ó, no caso aí, um elétron de cada um, então eu fiquei com 2, né? Pega um elétron de cada um, então, no total, no geral da molécula, eu fiquei com 2 elétrons. Obviamente que eu me igualei a quem? Ao que eu necessitava, o hélio. Lembrando que na regra do octeto, assim como qualquer regra da vida, existem as exceções. Você vai notar que o hélio, ele não tem 8 elétrons na camada de valência. Ele não tem. Ele tem 2, mas ele é exceção. Então, os elementos, por exemplo, lá da família 1A, que nós conhecemos como metais alcalinos, eles todos têm um elétron na camada de valência. Por isso que eles, quando se ligam com qualquer elemento, eles se estabilizam com apenas 2. Eles vão perder aquele elétron para se igualar a um hélio. Então, vamos trabalhar isso daí também, tá, gente? As regras e as exceções do octeto, tá? Então, aqui nós estamos vendo que quando a gente pegou um elétron de cada um, juntou um elétron de cada um, a gente ficou com 2. Se ficou com 2, a gente estabilizou, né, formando aqui o H2. Que nesse H2, nós temos aqui uma ligação covalente simples, né, porque vai fazer assim na estrutura, não é, ó? Só fazer mais um parâmetrozinho aqui, ó. Ele forma aqui o hidrogênio, que faz isso com outro hidrogênio, não é, ó? Então, essa, gente, é a representação da estrutura dessa ligação molecular que vocês estão vendo aqui, ó. E você olhou para cá e viu que é ametal, porque eu vou voltar a repetir a vocês. Hidrogênio não é metal. Hidrogênio não é metal. Então, se você vê um ametal, no caso 2, então a ligação qual é? É iônica ou molecular? Molecular. Diferença de ligação iônica para molecular. A iônica, você tem um metal ligado a um ametal. Nessa mesma ordem. Metal ligado a um metal. Então, nós temos ligação iônica. Mas quando você tem metal ligado a outro ametal, a ligação é covalente ou molecular. Não esquece disso. Não esquece dessa diferença. Se acerta qualquer questão relacionada a ligações químicas. Tudo bem? Prosseguindo aqui, curiosidades vocês podem ler, tá? O nosso livro é bom em relação às curiosidades, as curiosidades são interessantes. Quem tiver um tempinho, dê uma lidinha, que é bom saber essas coisas, tá? Deixa eu só apagar isso daqui, porque... Então, a ligação covalente é a tabela periódica. Então, a gente tem que ver o seguinte. Como é que eu vou analisar a ligação covalente em relação à tabela periódica? Eu tenho que ver a camada de valência dos elementos, né, ó.
tem que sempre estar ligado a elas, ó. Nós estamos vendo o hidrogênio. Hidrogênio, ele tem alguma família hidrogênio? Valendo aí um lanche no seu Sampaio. Ele tem alguma família hidrogênio? Ele tem família? Alguém pode me dizer? Só que eu tomo uma aguinha aqui. O hidrogênio não tem família, né? Ele é órfão. Mas por que ele tem um elétron só? Se ele tem um elétron só, professor, então ele faz parte da família dos metais alcalinos? Não. Não pense assim, tá? Ele só tá lá justamente por isso. Porque ele só tem um elétron. Por isso que ele ainda tá lá. Aí não tem família, ele é um órfão. Tá? Então ele... Gente, escuta isso, ó. Eu não tô olhando para vocês aí direto, mas escuta isso. O hidrogênio, ele pode assumir aí como sendo metal e um ametal. Porque a natureza do hidrogênio, escutem, a natureza do hidrogênio é de ametal. O hidrogênio não é metal. Então, toda vez que perguntarem para vocês que tipo de ligação existe entre ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido fluorídrico, enfim, esses ácidos que nós conhecemos como ácidos inorgânicos, todos eles são covalentes. O hidrogênio não é metal. Volto a repetir. Hidrogênio não é metal. Ele pode agir como sendo. Agir como... Como assim, professor? Eu não entendi. Ele pode dizer lá para o flúor, como exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o metal. Porque o flúor está bem aqui, ó. O flúor é da família 17. Se é da família 17, ele é um halogênio, não é? Professor. Então, se ele é um halogênio, tem quantos elétrons? Ele tem 7, tá bem aqui, não é? Ó. Veja que eu tô falando só dos ametais aqui, ó. 17, 16, 15 e 14. Então, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, eu vou representar o elemento flúor aí, ó. Deixa eu só aumentar para ficar mais bonitinho. Pronto. Olha aqui os elétrons que ele tem na camada de valência. São esses. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons. Ele está ali procurando alguém para se estabilizar, só que não tem um metal. Ele vai dizer assim, nossa, não tem metal aqui. Só que tem o hidrogênio passando perto. O hidrogênio está doido para se estabilizar. Ele está aqui, tá vendo? Ó, tá vendo aqui a confusão do flúor. Lembrando que ele só tem um elétron, né? Ó. E ele só precisa de um elétron, não é isso? Ó. Se ele tem 7, para 8 falta quanto? 1, né? Ele tem 7. Ele quer ganhar 1 elétron. Para poder justamente ele ficar com 8 e se transformar na configuração de um gás nobre, né? Não? Então ele precisa de um elétron aí. Oi. O senhor não consegue ver a resposta que a gente bota no chat? Infelizmente não. Para eu ver, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que deixar de compartilhar. Eu vou entrar para ver o que é que estão me dizendo. Será que estão dizendo, professor, cala sua boca? Acho que não, né? Ele não tem família nenhuma. É isso aí, Maria Paula. Não, eu não consigo. Então é melhor que vocês abram o áudio para mim. Pode ser? Só um pouquinho. Tá que bom. vocês não apareçam aí, eu sei que vocês não gostam de aparecer, é normal. Eu também só estou aqui porque é o jeito, mas eu tenho certeza que vocês já tiraram um print, já botaram aí para espantar as muriçocas que estão no período de muriçoca, né? Mas quando vocês precisarem ou me responder ou fazer uma pergunta, pode falar, de professor, não entendi, professor, isso, tá bom? Porque quando eu faço o compartilhamento, eu já não vejo mais o chat. É mais complicadinho, tá bom? Combinado? Deixa eu só continuar aqui. Foi aqui que eu parei, né? Você está apresentando todos os... Beleza, Mitch, você é o cara. Então, voltando aqui para o raciocínio. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, ele é um halogênio. Ele quer ficar com 8. Para ficar com 8, ele vai ter que compartilhar ou tirar de alguém. Como ele não tem ninguém para tirar, vai chegar o hidrogênio e vai dizer assim, ei, o que é que tu é? Tu é metal ou tu é uma metal? O hidrogênio diz assim, eu sou metal. Isso você vai notar que o hidrogênio está bem aqui à esquerda, não está na molécula? Tá vendo? Ele está à esquerda. Então, todo mundo que está à esquerda, escuta, isso daqui é informação. Todos que estão à esquerda
representam um cátion. Repetindo, todos que estão à esquerda da molécula representam um cátion. Ou seja, nesse caso aí, está dizendo que vai perder o seu elétron, não é verdade? E todos da direita são os ânions, não é isso? Então, todos da esquerda cátions, todos da direita ânion. Especificamente aqui, o que vai haver? O flúor vai tirar o elétron do hidrogênio? Negativo. Por quê, professor? Se o senhor está dizendo que todo mundo da esquerda é cátion, então se todo mundo da esquerda é cátion, ele perde elétron. Sim, você não está errado de dizer isso daí, não. Porém, ele só tira o elétron do hidrogênio se o hidrogênio fosse um metal. Mas o hidrogênio não é metal. O hidrogênio é um ametal. Então, vai haver o compartilhamento. Ele vai compartilhar aquele elétron que ele tem com os 7 do flúor para poder o flúor ficar com 8 e ele fica com 2 e pronto, estabiliza os dois. Os dois ficam estáveis. Tá? Então, o que é que ele faz? Ele vai pegar esse elétron dele e vai jogar para cá. Ó. Vai haver o compartilhamento, vai se aproximar aqui. Nessa aproximação, deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. Nessa aproximação, forma aqui a estrutura eletrônica de Lewis. Que nessa estrutura eletrônica, ele está mostrando que compartilhou esse elétron com esse. Né, ó. Houve esse compartilhamento. E, obviamente, que nós temos aqui a fórmula estrutural. A estrutura desse ácido, esse ácido aqui, gente, é um ácido chamado de ácido fluorídrico. Vou abreviar aqui. Ele é o ácido fluorídrico. Tem a presença do flúor. É o fluorídrico. Não está muito bem não escritinho aí para você, mas tudo bem. Então, esse ácido fluorídrico, ele tem ligação covalente. Esse hidrogênio, ele não é um metal, ele é um ametal. Tá? Então, a representação dele é de um ametal. Então, toda e qualquer ligação relacionada a um ácido é uma ligação covalente. Pode ser questão de prova, né? Pode ser questão de prova. Posso perguntar para vocês. Explica o motivo, a circunstância, a razão de que eu não posso considerar a ligação entre hidrogênio e flúor uma ligação iônica. Você vai dizer, a ligação iônica consiste na ligação de um metal e um ametal. Especificamente falando, o hidrogênio, ele não é metal, ele pode assumir a natureza de um metal, porém ele não é. Então, mesmo tendo aí assumido a natureza de um metal, ele está fazendo compartilhamento, porque ele, naturalmente, é um metal, ele vai compartilhar, não ceder o seu elétron para o flúor. Tudo bem? Alguma pergunta? Deu para entender isso daí? Vocês ouviram eu cantando no começo, ouviram? Ninguém disse nada. Oi, professor, o senhor tá acabando com meus ouvidos. Não, eu ouvi. Eu ia perguntar se o senhor tava bem. Essa foi boa. Eu tava tentando cantar uma música de ligações químicas. Mas aí eu deixei de novo. Tá, ainda bem que você não falou, senão eu ia ficar eu vou desligar minha câmera agora, fiquei com vergonha. Sim, voltando aqui. Vamos voltar agora para as outras famílias, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar aquela coisa já fez isso daqui. Então, a gente viu com a família 17, vamos ver a família 16. Lembrando que a família 16 é a família dos calcogênios, né? A família dos calcogênios é a família do oxigênio, né? Então, vamos ver aqui algumas coisinhas dela. Ih, tava passando mal. Não, tá quase. Ó, família 16 tem 6 elétrons na camada de valência, não é não? Então, se ele tem 6 elétrons, para 8 falta quantos elétrons? Falta 2, né? Vai ser uma arroba. Aí falta 2. Falta 2 elétrons. Então, se falta 2 elétrons, nós temos que ver como é que ele vai compartilhar para poder fechar o octeto. Não é verdade? Então,
2 elétrons aqui. Ele quer 2, quer ganhar 2. Então, o oxigênio, especificamente, ele forma isso daqui, né? Ó, 2 menos. Não é não? Só lembrando a vocês que esse sinal negativo significa dizer que ele está ganhando, que ele quer ganhar. E o sinal positivo significa que ele está perdendo. Tá? Então, não confundam. Não faça essa confusão. Quem ganha é positivo. Quem perde... Aliás, perdão. Tá vendo como confunde? Quem ganha é negativo. Quem perde é positivo. Isso na química. Tá? A química ela é toda assim. Né? Tudo ao contrário. Então, quem está ganhando é negativo. Quem está perdendo é positivo. Só para fazer esse parâmetro. Eu devo dizer que aqui tem um pequeno equívoco nessa representação da molécula de água, que vocês estão vendo que está sobrando aqui um par de elétrons aqui, né? Ó, em cima. E um par de elétrons aqui embaixo. Nesse jeito aqui, ó, com essa sobra de par de elétrons em cima e embaixo, ele obriga a molécula a ser linear. Por quê, professor? Porque existem as repulsões. Então, caso, não estou dizendo que isso acontece, mas caso você se depare com algum professor de outra disciplina que for representar a molécula de água assim, linear, corrija o professor, por favor, ele não vai se zangar, não. Ele não vai se zangar, não, tá? Diga para ele que tá errado. Professor, a água tá errada aí. A molécula de água não pode ser assim. Por quê? Porque sobra par de elétrons. Então, se sobra par de elétrons, forma ângulos. Falei para vocês, a água ela tem um ângulo de 105 graus. Então, aqui especificamente, o livro cometeu esse equívoco, porque ele colocou os pares de elétrons, mas ele formou um ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha aqui a forma estrutural. Ela tá com ângulo, ó. Vocês estão vendo aí? Então, desse jeito aqui tá errado, tá? Desse jeito tá errado. Não pode acontecer. Você não pode colocar os 2 pares de elétrons em cima e embaixo e depois colocar o ângulo. Tá errado. Ah, professor, então se eu colocar linear também tá certo? Não. O que você tem que fazer? Tem que fazer o que eu fiz aqui, ó. O correto é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o correto. Você tá vendo que a sobra dos pares de elétrons estão aqui em cima, ó. Eles sobraram em cima. Sobrou aqui e aqui, ó. Não embaixo como estava lá. Não é aqui, ó. Não pode ser aqui. Por quê? Porque se for aí embaixo, ela vai fazer com que a ligação de hidrogênio faça isso, ó. E como tem os outros lá em cima, eles vão ficar assim reto, ó. Porque ele não vai baixar e nem vai subir. Ele vai ficar reto. Então, ele ficando reto, indica aqui um ângulo de 180 graus, né, ó. É 180. E o ângulo que a água forma é esse aqui, ó, de 105 graus. Justamente porque os pares de elétrons estão aqui, ó. Estão em cima. Tem aqui, ó, o oxigênio. Então, os pares de elétrons estão em cima. Fazendo com que essas ligações que eram aparentemente retas formem ângulos. Mas por que ela não fecha embaixo, professor? Porque são iguais os hidrogênios. Então, eles fazem isso, ó. Eles não podem subir pelos pares de elétrons e não podem descer porque eles são iguais. Então, tendem a se afastarem, formando um ângulo de 105 graus. Professor, se eu fizer lá na prova, assim, reta, o senhor vai considerar? Considero. Errada. Não faça isso. Não se acostume a fazer o errado. Quero que vocês sejam cirúrgicos. Quero que vocês sejam perfeitos em relação a esse estudo, tá? Que vocês procurem sempre a perfeição, gente. Eu acredito que tem gente aqui que almeja ser médico, não tem? Deve ter. Todo mundo quer ser médico. Eu quero ser médico. Se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu era médico. Mas tem que querer, tá? Então, quem quer ser médico tem que começar de agora. Já está atrasado. Então tem que começar a se esforçar ao máximo agora. Porque existe uma frasezinha que eu adotei para minha vida, o seguinte: quanto mais esforço você faz agora nos estudos, menor a probabilidade de você ter fracasso na sua vida. Menor. Porque o teu esforço agora, a tua abdicação, a tua, por exemplo, falta de saída com os amigos, de um futebol com os amigos, de um shopping que agora está abrindo aí, né, pela questão da pandemia, enfim. Se você conseguir abdicar alguma coisa da sua vida para estudar, você vai colher frutos.
Esses frutos são frutos saborosos, frutos suculentos. Tá? Então, que você... isso eu digo por mim, tá? Que você se acostume a fazer sempre o correto. Não só no estudo, mas na vida também, tá? Faça sempre o correto, não vá se agarrar no errado. Tudo bem? Então, eu quero que você sempre faça assim, a molécula de água, é assim que ela é representada. Eu tenho pares de elétrons sobrando aqui em cima, não embaixo, como está representado aqui, ó. Não é assim, tá? Não pode ser assim. Se ele fez aqui desse jeito, ele errou duplamente. Primeiro, por ter deixado o par de elétron lá, né? Segundo, se ele deixou os pares de elétrons, ele tinha que ser linear. Tinha que ser assim, ó. Do jeito que tá, ela tinha que ser... Droga. Do jeito que está ali, na representação do livro, na molécula aqui, ó, ela tinha que ser assim. E não é assim que nós representamos a molécula de ar. É dessa maneira como eu já fiz. Tá bom? Não vamos ver isso com calma também, tá? Não se preocupe, não. Não precisa vocês ficarem coçando a cabeça agora, não. Só analise o que eu estou falando. E quando terminar a aula, leiam. Procure videoaulas. Gente, eu não me incomodo, não, que vocês procurem videoaulas, não. Pelo contrário. Há necessidade. Eu sei que, da maneira que eu falo, eu não consigo chegar em todo mundo. Isso é fato. Isso é fato. Eu não vou conseguir chegar em todo mundo. Eu queria ter esse dom, queria ter esse poder. Tá? Eu, na minha época de estudante, eu vou dar aqui as minhas referências, os meus exemplos, porque eu não tive contato direto como vocês têm hoje com nós professores. Na minha época, o professor, ele era intocável. E talvez é por isso que eu não seja um médico hoje. Eu assisti um dia uma aula do professor Christian, o pessoal fala, física, mas se eu tivesse tido um professor de física que nem o Christian, eu acho que hoje eu era bem sucedido. Porque as aulas dele, para mim, são muito boas, eu consigo entender. Tá? Não sei se a maioria entende as minhas ou as dele mesmo, enfim. Mas o ideal é que a gente tivesse aqui um pacto de cooperação entre nós. Se vocês não entenderam, por favor, até peço, por favor, repitam. Peça para que eu repita. Peça para que eu faça de novo. Eu não me incomodo. Gente, eu não me incomodo. A questão é essa. Eu preciso ter... como é que eu falo? Eu preciso do feedback. Eu preciso que vocês me deem o que eu estou dando para vocês. Tá? E o que vocês vão dar para mim é justamente o entendimento ou não. Então, por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Quando a gente vem cá para a família 15 tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 5, né? Tem 5 elétrons. Então, se tem 5 elétrons, para 8 falta quanto? Falta 3, não é? Tem 5 elétrons, 8 falta 3. Vou botar de verde aqui. Deixa eu só tirar essa tarjazinha que vocês não estão vendo, mas que eu vejo. Ó, tá aqui a camada de valência, ó, que é esse cara aqui, é o que eu vou chamar de átomo central, que nós até trabalhamos isso daí. É o que está no centro, né? Não? Então ele é o átomo central. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, que eu acho que perco muito tempo escrevendo. Átomo central, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Obviamente, se eu tenho 5 elétrons, ele vai querer 3 para ficar com 8. Então ele vai tirar de onde esses 3? Desses hidrogênios aí. Pergunto para vocês, tá vendo aí um compartilhamento ou o nitrogênio está tomando elétrons dos hidrogênios? É um compartilhamento. Por quê? Porque só tem a metal aí. Tá? Notem que isso daqui, ó, é o Lewis, aqui é a ligação acontecendo, ó, o compartilhamento acontecendo, tá vendo aqui, ó, compartilhou um elétron do hidrogênio com aquele que tinha aqui, ó, do ladinho do nitrogênio, compartilhou dessa maneira também com outro hidrogênio, e aqui com esse aqui. Note que houve o que? A sobra de par de elétron. Gente, dica do Titi George. Sobrou par de elétron, sobrou, botou lá nas estruturas de Lewis, sobrou o par de elétron, é angular, forma ângulo. Você não vai formar nada reto. Sobrou o par de elétron, vai empurrar para baixo. Tá? Então, ó, eu não vou ter a estrutura assim linear. Ela vai estar assim, ó. Note, ó, tá vendo? Ó, que aqui, ó, é o par de elétron também aqui, ó. O que sobrou também aqui, ó. Então, eu não vou ter os hidrogênios assim, gente, aqui, ó. Eu não tenho esses hidrogênios assim.
Não tenho. Esse par de elétrons que sobrou lá em cima, o que ele está fazendo, gente? Ele está empurrando, ele empurra mesmo, ele está empurrando esse hidrogênio para baixo, e esse aqui também, formando essa estrutura. Então, ó, ele empurra, sobrou, ele vai empurrar mesmo. Professor, se lá na prova, você pedir para a gente fazer essa parte estrutural de Lewis e a molecular, e eu assim, sei lá, tava assim meio com preguiça, eu vou e coloco assim, linear, o senhor vai cortar a questão? Vou. Sabe por que que eu vou? Porque você vai se acostumar a fazer ela assim errada. Aí quando chega lá no Enem, você pode se deparar com essa reação, com essa estrutura, e você vai errar lá também. Aqui você pode errar, mas lá não. Tá? Então, é como eu vou voltar a falar para vocês, temos que nos acostumar com o correto. Não só aqui para passar de ano, não, gente. Não é só passar de ano. Gente, eu não gosto de dar aula para vocês passarem de ano. Eu quero que vocês sejam cidadãos em relação à ciência, em relação à cidadania. É isso que eu quero de vocês. Então, não se acostume a fazer as coisas erradas. Acostume-se, sim, ao correto. Faça de maneira correta. Tá? Ah, mas eu ganho, professor, vale um ponto, eu ganho 75, 10. Não, eu não penso assim. Pense sempre em ganhar o mais, o máximo. Ganhe o máximo. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Na química vocês têm que ser excelentes, cirúrgicos. Que vocês vão ser. Se depender de mim, vocês vão ser. Tá bom? Vamos prosseguir. Aqui foi a 16, a 15, agora a 14. A 14 funciona que nem as outras, né? Em relação. Nós estamos vendo aí a quantidade de elétrons que cada um tem. No caso, se é da 14, ele tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4 para ficar com 8, né, não? Se é de mais 4 para ficar com 8 elétrons, eu só apagar aqui. Vocês notam que está aqui ó, a representação da camada de valência do carbono. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar com esses 4 hidrogênios. Notem que, dessa primeira maneira, já faz com que vocês queiram fazer de maneira linear. Você já quer fazer assim, a estrutura. Já quer fazer isso, ó. Não pode ser. Ah, professor, mas não está sobrando par de elétron, então vai formar ângulo. Realmente não. Mas existe a repulsão dos iguais. Vocês têm 4 ligantes. Tem um cara bem no meio, que é o carbono, e vocês têm 4 ligantes. Esses 4 ligantes são iguais. E a tendência dos iguais é o quê, gente? É se afastarem. Então, eles se afastam dessa maneira. Quando você vai fazer o compartilhamento, esse cara aqui, a forma molecular dele é o CH4. O CH4, gente, é conhecido no mercado como metano. Esse é o gás metano. Então, quando você vai fazer a representação de Lewis dele aqui, ó, né, ó, Lewis, esse daqui é o dos Anjos deve ter falado Cooper, né? O estrutural de Cooper, dos Anjos é muito metódico. Não precisa disso, não. Só botar a forma estrutural mesmo. Você vai notar que ele não ficou assim, ó. Né, ó. Não fica assim, não. Ele baixou, né? Os hidrogênios, eles não estão aqui, não. Ele baixa. Justamente porque aquele hidrogênio lá de cima, ele faz isso. Faz com que eles se afastem dele, ó. Ixi, é outro hidrogênio. Vamos me afastar aqui. Então, eles se afastam. Formando aqui, ó, espécie de ângulo. Que é justamente esse aqui, que nós conhecemos como tetraédrico. Então, o metano, 90%, vou dizer 90%, porque dessa família, 90% dos casos, eles produzem essa geometria tetraédrica. Tetra, de 4 ligações, né, ó. Forma um tetraédrico, não é isso? Eu vou abreviar aqui, porque minha escrita não fica legal, né, vocês já sabem disso. Então, não sei se vocês viram isso com o Leonardo, ou foi com Daniel, ou mesmo com o cubo mágico, não sei com qual deles você trabalha com isso daqui, essa parte de geometria. Mas é importantíssimo demais na química isso daqui. Vocês estão vendo a questão da interdisciplinaridade? Tem coisas que eu falo de física, que de física eu falo de química, e de química eu falo de matemática, e falo de biologia. Então, na biologia, por exemplo, essas estruturas são importantíssimas.
Quando vocês estiverem lá na bioquímica, lá no terceiro ano, vocês vão ver, vão lembrar, olha, o professor Jorge falou isso daqui pra gente há 3, 4 anos atrás. Não é? E em alguns casos, não estou dizendo vocês, mas em alguns casos daqui passa despercebido. Tá? Então, a estrutura dele, o ângulo que ele está formando aqui, ó, desse hidrogênio para cá, é de 109 graus. 109 graus. Olha como eu sou bem específico. E 28. Era para ser uma bolinha ali, viu? 109 graus e 28. É o ângulo desse cara aqui. É o ângulo desses hidrogênios. Tá? Aí você vai notar aqui que também eles não se tocam, né? Porque existe uma repulsão entre eles. Né? Se eu faço aqui, ó, é um tetraédrico mesmo, ó. Olha aí, ó. Tá vendo como a química é linda? Tá vendo? Tetra, 3, né, ó. Aliás, 4, os ligantes estão aqui, perdão. Aqui são o que nós chamamos de nuvens eletrônicas, ó. Tem a nuvem eletrônica aqui, ó. Na minha música eu falei de nuvem eletrônica. Vocês não ouviram direitinho, eu vou cantar no final. Aqui são os ligantes, são as nuvens eletrônicas que representam essa estrutura. Tá? Faz a representação dessa estrutura. Criança, acho que minha aula acabou. Acabou, não? Não sei, não lembro mais se é até 11 horas. A 12, até 12, né? Até 12, professor. Ave Maria. Não, até 11h50. Aí é. É. Pois. Eu vou parar aqui nas ligações covalentes simples, né? Porque vocês estão vendo que são 4 ligações covalentes simples. E quando eu estou falando dessa questão de covalentes, é compartilhar. Então, essa musiquinha que eu comecei a cantar aqui e a maioria não ouviu, a pessoa me dando, a Bruna dizendo que está presente, a Cíntia está presente, Maria Vitória está presente, o João Vitor está presente, o Miguel Augusto, né? Então, só para terminar. Longe de um cátion, há mais de uma semana, o nome da música é Ânio Solitário. Milhas e milhas distante de uma ligação. A ligação, ó, se é um ânion tá solitário, a ligação que ele vai fazer é a ligação iônica. Será que ela está oxidando? Porque os metais oxidam. Eu fico aqui sonhando, voando alto nas nuvens eletrônicas do céu. Cátion de noite, ó, cátion de noite, só para fazer um parâmetro. Eu ânio sozinho, vou andando em qualquer orbital. Eu faço o meu caminho. Isso é o ânio dizendo. No rádio toca uma canção, aí entra comprimento de onda e frequência, me faz lembrar você, né? Salto quântico, lembra? Eu fico todo excitadão no salto quântico. Tenho o que fazer. Estou a 2 passos de virar um íon. Eu vou cantar essa para você quando estiver em sala. Tá bom, gente? Foi um prazer rever vocês. Bem, rever não, ouvir a voz de vocês, tá? E a gente continua na próxima aula. Não vou passar atividade agora não, tá? Leiam só o que eu falei. Relembre ligações iônicas, que aí a gente vai trabalhar direitinho na próxima aula. Tá bom? Um abraço, gente. Fique com Deus. Tô aqui à disposição.